Shabbat Shalom Lekulam, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Eterno por mais uma semana, né, que está se encerrando, e agora vivemos este dia de festa, que é este dia de Shabbat. Então, para darmos início a este Kabbalat Shabbat, a este recebimento do Dia Santo do Eterno, eu convido vocês a recitar juntamente comigo a bênção da santificação do dia, né, que está descrita aí no Sidur, que é sugerido pelo canal. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei e Criador do Universo, que com os teus mandamentos nos tens santificado e nos quisestes, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas, em lembrança da partida do Egito. Porque tu nos escolheste dentre todos os povos da terra e nos santificaste, e o teu sagrado Shabat com amor e agrado nos destes de herança. Abençoado seja tu, Adonai, que santificas o Shabat, Baruch Hashem, por este tempo de Shabat, por este tempo de festa. E mais uma vez eu quero desejar a todo o povo da Techuvá, espalhado aí pelo planeta Terra, o meu Shabbat Shalom Lekulam. Eu sou Daniel Ferreira, falo aqui da cidade de Maceió, Alagoas, essa terra tão linda, né, tão abençoada. Creio que muitos já devam conhecer. E é um privilégio fazer parte deste time de professores e que hoje, né, caiu a minha vez na escala, né? Caiu não, eu fui separado para este Shabat.
E neste Shabat, nós iremos refletir acerca da porção número 20. Vejam só, nós já estamos neste ciclo de estudos alcançando a marca da porção 20, né? São 54 porções ao longo de toda a Torá. Esclarecendo, de repente, se tem alguém novo que chegou no canal recentemente, ou até mesmo entrou no YouTube agora, né? E está nos assistindo, está participando deste Shabat, seja muito bem-vindo ao canal Teshuvá Total. E nós estamos aí na porção número 20. Deixa eu colocar aqui o slide pronto. A porção número 20, Tetzaveh, que quer dizer ordene. Esta porção, ela está escrita no livro de Shemot, que é conhecido como o livro de Êxodo, tá? E aí ela está escrita do capítulo 27, verso 20 em diante, até chegar ao verso 10 do capítulo 30 do livro de Êxodo. E é com muita alegria que nós então vamos dar início às reflexões acerca da porção Tetzaveh. E antes que nós demos continuidade ao estudo desta noite, com as reflexões acerca desta porção, eu quero quero rememorar, na verdade, né, o que nós podemos ver na porção anterior, né, na porção de número 19, que foi a porção Terumá. Essa porção que nos foi ensinada pelo querido Moreleniel, que aí nos trouxe algumas reflexões e alguns aprendizados acerca dos materiais que foram doados, né, que foram ofertados pelo povo, os itens, na verdade, que o Eterno solicitou ao povo para que fosse construído o Mishkan, né? A sua morada, o seu lugar de habitação ali no meio do povo. E algo interessante que é bom a gente lembrar da porção Terumá é que nesta porção é que nesta porção a coleta, né? A oferta que era dada, que foi dada pelo povo, ela era uma oferta voluntária, né? É algo realmente que merece a nossa atenção, porque assim como tudo aquilo que o Eterno fala com o seu povo, né? Ordena ao seu povo, assim como no nosso dia a dia, nos nossos dias, nesses dias que vivemos, nós também temos a oportunidade de obedecer de forma voluntária, né? Ou seja, obedecer ao Eterno e aos seus mandamentos por amor a Ele, né? Não por barganha. Então, é algo que a porção Terumá, além, né, de todos os itens que foram delimitados ali pelo Eterno para que o povo fizesse a doação, tinha esse ponto-chave, que era a escolha de poder doar, né? E que se também você não tinha aquele item para doar, não tinha problema, não haveria, nesse caso, represália contra aquela pessoa, contra aquele homem ou aquela mulher que não conseguisse ofertar, porque, como já falamos, era uma oferta voluntária. E aí nós tivemos todos os itens, né, que estão descritos ali: o ouro, a prata, o bronze, o tecido azul, tecido púrpura, o escarlate, né, o carmesim, o linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro, couro fino, madeira de acácia, azeite puro para a luz, especiarias para o óleo da unção, né, e o incenso aromático.
além das pedras que foram pedidas de ônix e outras pedras para o encaixe no colete ritual, né, no peitoral, que o sumo sacerdote estaria utilizando ali no serviço do Mishkan. Então, tudo isto está detalhado na porção anterior, na porção Terumá. E assim, o Eterno também delimitou ali as medidas, né, da sua casa, da sua habitação. Não que ele fosse habitar ali dentro, né, daquelas medidas que foi parametrizada por ele mesmo. Porque sempre que falamos em Mishkan, né, ou conhecido como tabernáculo, mas uma palavra mais apropriada realmente é a palavra no hebraico que é Mishkan, que fala de habitação, de morada. E foi para isto, né, que o Eterno ordenou que fosse levantada uma casa de habitação ali para ele no meio do povo. Para quê? Para que ele pudesse habitar no meio do povo e então ele ser por Elohim para o seu povo e o seu povo por filhos para ele. Essa, né, é a intenção da construção e da confecção de cada uma das peças do Mishkan, tá? Então, toda vez que eu falar Mishkan, você que está chegando agora, Mishkan, você vai lembrar de tabernáculo. E aí você já vai começar a se acostumar, tá, com as palavras em hebraico, né? Isso é muito bacana, porque à medida que nós vamos estudando, nós vamos nos habituando aos nomes em hebraico no contexto original. E aí, feito este lembrete, nós vamos para o tema desta noite, que é dedicação, santidade e serviço. Porque ao longo desta porção, nós vamos ver esses três elementos, né, sendo ali tratados de forma parametrizada, de forma concomitante, né, em paralelo. Porque à medida que o Eterno pede a Moshe para ordenar o povo que traga, né, o azeite, que tomem azeite e os demais itens para o Mishkan, isso fala da dedicação desses objetos, né? Da santidade que a tribo de Levi, que Aharon e seus filhos estariam exercendo, vivendo, né, em santidade, para então exercer o ofício de Kohen, de sacerdote, e ofertar ao Eterno este serviço para o qual eles foram separados, eles foram dedicados, eles foram consagrados para isto. Então, a minha oração neste momento é que o Eterno, na sua infinita graça, né, nos alcance neste Shabat e a nossa alma seja tocada pela sua Torá. E para que isto aconteça, que você possa abrir seu coração, abrir a sua alma, abrir a sua Torá, né? Como nós sempre falamos aqui no canal Teshuvá Total. E assim nós poderemos, então, nos permitirmos sermos alcançados pela voz de Adonai. Então, considerando esta porção, nós vamos dar início, né, à leitura dos versos que já inicia pedindo ali com uma ordenança, né? E em cima desta ordenança é que nós vamos traçar aí os comentários, fazer os paralelos com a nossa vida cotidiana e trazer um pouco mais de aprendizado para o nosso dia a dia, né? Afinal, aprender e estudar a Torá, o seu princípio. Aliás, o intuito, né, de aprender, de estudar a Torá é praticá-la. É colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com a Torá do Eterno. Com esta palavra que é viva e eficaz.
com esta palavra que é atemporal. E ela atravessa, né, os séculos, ela atravessa gerações. E mesmo sendo escrita há milhares de anos, ainda hoje, ela está para aqueles que decidem viver por ela, ou seja, que decidem viver em obediência ao Eterno. É por isto, deixa eu voltar aqui para a tela maior para a gente conversar um pouco mais antes da gente adentrar a leitura. É por isso que muitas vezes, né, eu me deparo com algumas perguntas ao longo da caminhada de Techuvá e de pessoas que dizem assim: mas Janiel, por que estudar o Velho Testamento, né? Como muitos conhecem ou como muitos traduzem. E em cima desta expressão de Velho Testamento, deixa-se de obter uma fonte de vida, né? Uma fonte de águas cristalinas que vem sobre nós e vai nos abrindo a visão e vai nos elevando a alma, que é tudo que emana da Torá do Eterno, né? Dessa representação que ela traz para o ser humano, de água que limpa, que jorra, da luz que acende, do fogo que queima. Tudo isto, né, está descrito e baseado na Torá. E aí eu sempre respondo quando alguém pergunta, né, mas por que você estuda a Torá? Se é um livro tão antigo, né? Nós já estamos no século XXI. E aí eu respondo: como poder desconsiderar algo que foi inspirado pelo próprio Criador de todas as coisas e que debaixo da sua ordenança, né, Moshe escreveu e registrou tudo ali? Como desconsiderar, né? Assim como algumas profissões ainda nos dias de hoje consideram códigos das, né, das gerações passadas, das civilizações antepassadas, e ainda hoje consideram esses códigos, se baseiam para criar leis, né, para atualizar normas que dirigem uma nação. Quanto mais nós, né, filhos de Adonai, servos do Eterno, não há como desconsiderar esta palavra, porque ela é para toda a humanidade e ela foi entregue, né, ali no Monte Sinai para Moshe, e daquelas 10 palavras, se destrincha aí tantos mandamentos que aprendemos na porção Kedoshim, né? Quando nós vamos aprender como é viver em santidade. E viver em santidade é praticar a Torá no nosso dia a dia, né? Como que Aharon e os seus filhos praticavam a santidade? Servindo ao Eterno. Ou seja, colocando em prática as orientações que foram passadas para Moshe e que Moshe os transcreveu ou os repassou para eles. Assim também é com a nossa vida cotidiana, tá? Com a nossa jornada em Techuvá. Então, dito isto, né, trazendo aí já essa proximidade da Torá para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vamos então, com a nossa alma disposta e o nosso coração disponível e a nossa Torá aberta, começar então a leitura do primeiro verso desta porção, que é o verso 20 do capítulo 27 de Shemot. Vamos lá. Veatá tetzaveh, e aí nós vemos o nome da porção, né? Veatá tetzaveh et binei Israel veikhu elecha shemen zait zahar katiti lamaor lealot
ner tamid. E você ordenará os filhos de Israel que tragam a você azeite de oliva puro, prensado para a luz, para a elevação da lâmpada continuamente. Então veja, nós temos aí as palavras marcadas, né? Marcadas de acordo com a cor da sua tradução. Então, quando o texto em hebraico diz Shemen Zait Zar, ele está dizendo azeite puro de oliva, né? Katit Lamaor, prensado para a luz, né? Lamaor, para a luz. Or, né? Que é luz. E aí quando ele diz Ner Tamid, para que a lâmpada ela esteja acesa continuamente. E aí nós sempre trazemos algumas imagens ilustrativas, né? Nós sabemos que a verdadeira menorá, como descrita, né, ali aqui nesta porção, não é exatamente esta menorá que está aí, mas é uma representação e, por sinal, muito bela, né? Muito bonita, quando ela está aí com os seus 7 ramos acesos, né? Ou seja, dando a luz. Interessante a gente notar, né? Fazer uma anotação aí de que esse azeite, Katit Lamaor, ele era um azeite prensado para iluminação, mas ele tinha que ser um azeite puro, tá? Shemen Zait Zar. Ele tinha que ser um azeite puro, da mais pura prensa. Era este azeite que seria utilizado, então, para trazer iluminação à menorá, né? Digamos assim, dar vida ao objetivo para o qual ela foi criada. A menorá, ela foi instaurada pelo Eterno dentro do Mishkan, justamente para que fosse iluminado, né? O seu fim era estar iluminando ali o ambiente do Mishkan. Então, como que ela poderia iluminar sem azeite, né, no seu interior? Como poderia dar a luz necessária se não houvesse a alimentação deste azeite em cada um dos seus ramos? Assim somos nós nas nossas práticas diárias. E aí nós já começamos a fazer as reflexões paralelas da nossa vida, né? Como poderemos gerar luz no nosso dia a dia por onde nós formos, se não houver azeite puro sendo alimentado dentro de nós? E aí, quando nós falamos desse azeite puro, nós lembramos exatamente da Torá do Eterno, desta palavra que é pura, né? Sem mistura, da palavra verdadeira, da palavra no seu contexto original, sem atravessamentos de traduções, que muitas vezes quebram o sentido das palavras. E aí nós já começamos então a fazer essas correlações e essas comparações para o nosso dia a dia. Não é possível arder, né, dentro de nós e gerar luz por onde nós formos se o óleo que estiver dentro de nós for um óleo misturado. Como poderá a Torá do Eterno queimar dentro do nosso coração se em dado momento nós damos ouvidos a muitas vezes doutrinas humanas e aí misturamos com a Torá, fazemos alguns arranjos, né? Quando eu falo nós fazemos, eu estou falando da humanidade, né? Do homem, não exatamente de mim, de você. Afinal, estamos aqui já aí há alguns anos no canal Teshuvá Total buscando aprender mais a Torá do Eterno no seu contexto original, para que o nosso caminho de retorno ao Eterno seja pautado na verdade da sua palavra, né? Mas aí sempre que eu falar nesse sentido plural, é no sentido do homem, tá?
da humanidade. Então, como poderemos, né, brilhar, necessariamente arder, né, em se tratando da menorá, afinal era o fogo, né, que iluminava, o fogo de cada ramo que saía ali do candelabro, né, da luminária, tá? Verso 21. E aí ele continua dizendo: Beohel Moed, né, na tenda do encontro, Mihutz la Parohet Asher al Haedut, né? Edut é testemunho. Iaror Oto Haron Uvanav Me Erev Ad Boker. Preste atenção nessa expressão, tá? Me Erev Ad Boker. Ela está traduzida e marcado aí também no texto em português. Lifinei Adonai Hukat Olam. Hukat é regulamento, né? Olam é eterno. Ledorotan me et binei Israel. Na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, que está sobre o testemunho, apresentará ela a Aharon e seus filhos do entardecer, como nós vimos aí, Merev Ad Boker, do entardecer até amanhã, diante de quem? Diante do Eterno. Ou seja, um regulamento dado pelo Eterno, né? Ledorotam meet bnei Israel, por todas as gerações dos filhos de Israel. Então, como nós falamos, esta expressão me erev ad boker, ou seja, do pôr do sol, do entardecer até amanhã. Esse período compreende exatamente o período em que a luz natural, né, do universo, ela se ausenta. E aí é chegada a noite, né? As trevas chegam. E aí, neste exato período, o Eterno ordena que a menorá esteja acesa continuamente. Ou seja, com a luz que emanava, né? Com a claridade que emanava de cada tocha daquele ramo, de cada ramo da menorá, o Mishkan era tomado ali daquela claridade, né? Daquele esplendor. Porque imagine uma peça forjada no ouro, né? Sendo alimentada por azeite puro, emanando mini tochas que saíam dos seus 7 ramos. Eu fico pensando assim que era realmente uma visão linda, né? Que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham o privilégio de verem ali no Mishkan. E aí, de forma que com esta luminosidade da menorá, os serviços do Mishkan não sofriam ali as suas realizações, né? Então, é interessante nós pensarmos nisso, porque muitas das vezes, na nossa caminhada de Techuvá, no nosso dia a dia, nós passamos por situações, né? Nós passamos por circunstâncias em que, ao cair da tarde, ao chegar à noite, logicamente que eu estou falando aqui de uma forma, de uma forma parafraseada, né? Nós vivemos ali dias a fio de uma noite que não parece que não vai ter fim, né? Quando nós falamos de noite, nós falamos de escuridão, né? Nós falamos de algo que sem a luz, se eu for aqui e apertar no interruptor, né? Tudo vai se apagar. E eu vou entrar num estado de escuridão, né? Num estado de escuridade. Ainda que do lado de fora
né, da alma, mas muitas das vezes isso acontece do lado de dentro da nossa alma. É nisso, né, que eu estou fazendo aí esta correlação com a manutenção desta luz brilhando, ou seja, deste azeite queimando durante todo este período, para que não houvesse, né, paralisação dos trabalhos ali. E aí, bem assim é com a nossa vida. Precisamos estar atentos para que, ao praticar atos de justiça, de acordo com a Torá, nós mantenhamos esta luz acesa dentro de nós. De forma que, ainda que haja noite, ainda que haja uma circunstância adversa, ainda que haja uma circunstância difícil de ser vivida, né? Difícil de solucionar, mas que haja luz irradiando dentro de nós. E assim chegará no próximo turno a luz do sol, né? Trazendo de volta os raios para a vida, nos alimentando de vitamina, de força para prosseguir a caminhada. E aí, quando nós falamos desse sol que brilha, nós lembramos do sol da justiça, né? Daquele que nos fortalece, daquele que nos sustenta, daquele que nos mantém de pé diariamente. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer o quê? Manter a luz acesa por meio da prática de atos de justiça. Baruch Hashem. E falando neste sentido de lâmpada acesa, nós vamos a partir de agora tratar, né, trazer para vocês alguns versos que estão descritos nos Provérbios e na Brit Hadashah, né, na Nova Aliança, nos escritos nazarenos, podemos dizer assim, com os textos que temos lá em Matitiahu, no livro de Mateus, e depois no livro de 1 Yohanan, 1 João. Vamos lá, não esqueçam, tá? Do que nós vimos nesses dois versos iniciais. Azeite puro, né? Para manter a menorá acesa, e ela deveria queimar continuamente, do entardecer até amanhã chegar. Então, vejamos aí essa representação, né, da palavra do Eterno, da Torá de Adonai sobre a nossa vida. E para a nossa vida, né, porque ela está registrada para aqueles que estão e que se permitem também viver por ela. E assim, consequentemente, viver para o seu autor, né? O mesmo autor da Torá é o mesmo autor que criou você e criou a mim, que criou a humanidade, né? Que criou todas as coisas, que criou a natureza que está ao nosso derredor, que nos mantém de pé. E aí, veja o que nos diz o verso de Provérbios, Mishilei, né? Aí na tela está Mishilei, porque é a escrita em hebraico, tá? Mas é o livro de Provérbios. Provérbios 6, 23 diz o seguinte: Kiner mitzvah vetorá or. E aí nós vemos de novo aqui luz, né? Torá é luz, vetorá or. Vederer raim torhot mussar. Pois a mitzvah é lâmpada, ou seja, o mandamento, né? Mitzvah é mandamento. O mandamento é lâmpada para nós, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O teu mandamento é lâmpada, né? Ilumina o nosso caminho. Mas a Torá é luz, e as advertências da disciplina contidas nela, né? Porque aprendemos
muito ser disciplinados quando estudamos a Torá, né? Quando estudamos porção por porção, quando vemos que o Eterno, ele coloca para o seu povo tudo de forma ordeira e organizada. Tem roteiro, né? Tem todo um passo a passo, tudo bem delimitado, nada feito a rodo, nada feito a grosso modo, nada feito em série, né? As coisas do Eterno são singulares. As festas do Eterno, né? São festas distintas, únicas. São dele e para o seu povo, para aqueles que vivem para ele por meio da sua Torá. Então, quando aqui no final, né? Quando aqui no final desse texto, ele diz Vederer Haim, vida, né? Torot Mussar, ou seja, a disciplina, né, que está contida na Torá, ou seja, Mussar também se refere à ética. Como diz aquele Talmud, a ética do Sinai, né? Podemos aprender com as 10 palavras, viver um caminho, uma vida ética. Então, essa disciplina, ela nos gera, ela nos conduz para o quê? Para um caminho de vida. E muitas das vezes, quando nós vemos alguém que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida distante do Eterno, uma vida transgressora, esta pessoa está com os seus pés indo para onde? Para o caminho da vida? Não, ao contrário, né? Esta pessoa está indo para o caminho de morte, sendo conduzido por seus próprios pés, ou seja, por seus próprios atos. À medida que nós damos lugar às advertências da disciplina que a Torá nos dá, nós vamos nos aproximando de um caminho de vida, de um caminho regrado, de um caminho disciplinado no nosso dia a dia. Tudo isto aí nós podemos aprender neste texto. E aí nós temos mais um texto de Provérbios, que está no capítulo 4, verso 18. Quando ele diz, Veorar tzadikim, que or nogá, roler, vaor ad nechon, rayon. Rayon, né? Eu creio que a maioria aí já sabe que quer dizer hoje, né? O tempo que nós temos do agora. E aí, mais uma vez, nós vemos que a luz, ela está correlata, ela está ligada ao que é reto. Então, veja, a tradução, mas o caminho da retidão é como a luz, né? Quando ele fala sadiquim, né? Justo, justiça, justos. Então, aquele que é reto, né? Aqueles que andam num caminho de retidão, é como a luz da aurora, que vai reluzindo cada vez mais até chegar Rayon, até chegar o amanhecer completo. Ou seja, até que essa luz chegue na sua plenitude, né? Quando vem aí o sol com todo o seu esplendor e com toda a sua glória, né? Trazendo ali os seus raios sobre a terra, fazendo com que as plantas germinem, né? Alimentando o corpo do ser humano, gerando o que o homem precisa. Ah, Daniel, mas o sol está quente demais. Mas o sol está quente demais por práticas desregradas do próprio ser humano, né? O próprio ser humano que por decisão voluntária tem feito coisas que estão degradando, né, a natureza. E a natureza chega ao momento que ela coloca a sua norma, né? Coloca, digamos assim, a sua pauta para a humanidade, para o universo. Então, não é
digamos assim, culpa da criação, né? Não é culpa da natureza, mas sim do ser humano, que ao invés de viver um caminho de retidão, brilhando, né, aos poucos até chegar o momento de amanhecer completo, a humanidade tem andado para um caminho de escuridade, como nós temos visto por meio de tantos e tantos atos, né, horrendos, atos grotescos que nós temos visto aí nesta nossa atualidade. Então, que nós possamos pensar, né, nestes versos e refletir acerca deste caminho de vida, o caminho que nos conduzirá ao mundo vindouro. Baruch Hashem. E aí nós vamos continuar refletindo acerca da importância de manter a luz acesa, tá? Até o final deste estudo de recebimento do Shabat, nós vamos falar e tocar nessa tecla, né? O Eterno nos conduziu para isto, inclinou nosso coração para este tema de tratar da luz, né, da importância da luz, e nós vamos assim o fazer. E para isto, nós vamos recordar as palavras do nosso mestre Yeshua HaMashiach, né? Yeshua o Messias, onde ali no Sermão do Monte, ele nos ensina, né? Eu me sinto assim tão à vontade de dizer, ele nos ensina, porque quando a gente lê, né, é como se as palavras saltassem para dentro de nós. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência, né, que eu tive lendo o Sermão do Monte dentro do ônibus, indo trabalhar. Eu já contei isso aqui no canal. E agora eu me lembrei, né? Porque quando eu digo assim, e Yeshua nos ensina, é porque a sua palavra, né? Que é a Torá, continua ainda, né? Viva e eficaz na vida daqueles que a buscam em verdade dentro da sua alma. E aí eu estava passando, digamos, por uma noite, né? E estava ali passando por um momento de dificuldade e comecei a ler o Sermão da Montanha. E, inevitavelmente, as lágrimas começaram a rolar do meu rosto. E eu não me contive, eu não tive vergonha, né? Tipo, eu poderia ter dito, vou começar a chorar aqui, e de repente, se eu começar a soluçar, as pessoas vão querer saber o que é. Não, eu continuei lendo, né, o sermão do monte ali. As lágrimas não paravam de rolar. Eu ia secando as lágrimas, mas não parava de ler. E ali naquele momento era como se eu estivesse ali no meu momento secreto com o Eterno, mesmo estando dentro de um coletivo urbano, né? Foi incrível. E a cada lágrima daquela que caía era algo tão prazeroso, né? Era tão quentinha as lágrimas que caíam ali, que eu não queria deixar que aquele momento acabasse, né? De tão gostoso que estava, mesmo passando por um momento de noite, como nós fizemos, né, essa correlação. Mas estava eu ali alimentando, né, a menorá que há dentro de mim com uma palavra viva. E eu me lembro que naquele dia eu cheguei no trabalho tão exultante, né? Que os meus colegas de trabalho disseram assim, tá tudo bem, né? Porque eu tava assim, como se tivesse recebido uma boa notícia. E eu realmente recebi, né, uma boa nova para o meu interior, para a minha alma. E assim aquela luz, ela estava irradiando quem estava ao meu redor. Então veja, nós vamos tratar exatamente disto agora. Matitiarro 5, quando eu falo Matitiarro, eu falo Mateus, tá certo? Tenho que me lembrar, né, de estar lembrando e falando, porque de repente tem alguém novo no nosso meio. Seja muito bem-vindo se você estiver aqui. Vamos lá. Atem or haolam ir
Yoshevet al Haar, Lo Tohal Li Hisater. Vocês são luz do mundo. Veja aí. Vocês são luz do mundo. Or Haolam. Uma cidade assentada sobre a montanha não se pode esconder. Não tem como, né? Se você chega num lugar ou num país que existem montes, né? Montanhas ou morros, e ali no cume daquela montanha existam casas, construções, palácios, às vezes, né? Nesses países mais europeus, você vai ver de imediato as luzes durante a noite, acesas, iluminando aquela propriedade, e de longe você consegue ver. Assim somos nós, né? Aqueles que decidem viver para o eterno e são alimentados de dia e de noite pelo azeite puro da Torá. E assim nós vamos nos mantendo acesos como luz do mundo. E aí no verso 15 ele diz: Ve'im madlikim ner litito tahati haifa ki im el ha-menorá lehair lehol asher babait. E aí quando ele diz ha-menorá, ele está falando exatamente da luminária, né? Que nós vimos lá no verso 20, que tinha que ser mantida acesa durante qual período? Me'eret ad boker, né? Do entardecer até o amanhecer. E aí ele diz: e não se acende uma luz e coloca debaixo da vasilha, né? Essa palavra aqui, ha-eifá, se trata disto, né? Da vasilha. Ou também de um alqueire, que significa um recipiente, uma medida, né? Uma capacidade para grãos, tá? Utilizada ali nos tempos antigos pelo nosso povo. Então, não se acende uma luz e se coloca debaixo da vasilha, mas sim sobre o quê? Sobre a luminária. Ou seja, sobre, né, no alto, para iluminar todos que estão na casa. Então, Yeshua, ele utiliza aqui uma metáfora para ensinar a multidão sobre a luz, para nos ensinar que aquilo que é bom e verdadeiro deve ser manifesto, né? Não deve ser escondido. Podemos então assim fazer essa correlação da lâmpada como uma representação de sabedoria, da verdade, né? Da sabedoria que emana da Torá, da verdade que emana da Torá e que, consequentemente, nos geram boas ações, porque nós passamos a praticar atos de justiça, as quais devem ser colocadas aonde? Em destaque, né? Para que ela possa iluminar a todos que estiverem na casa. Interessante que quando ele diz a todos que estiverem na casa, nós podemos fazer aí uma correlação de casa, um local de relacionamento, né? Um local de habitação de outras pessoas, de convivência. Então nós podemos também ter outros lugares de convivência, como quando nós vamos visitar nossos familiares, na casa dos parentes, quando nós estamos diariamente no ambiente de trabalho, né? Ali nós estamos num espaço de convivência. Então, podemos assim utilizar, né? Continuar praticando atos de justiça. E quando eu falo atos de justiça, não é atos de vingança, né? Não é essa justiça humana, mas é a justiça que aprendemos com o Eterno. É a justiça de estender a mão para atender um necessitado, né? Um órfão, uma viúva, o estrangeiro, que realmente precisa de uma mão amiga ali. Muitas das vezes esse ato pode não ser por meio do dinheiro, né? Pode não ser por meio de uma boa ação
que seja financeira, mas pode ser por meio de uma palavra de conselho, um conselho que venha da Torá, né? Pode ser a sua amizade como um ato de tzedakah para um amigo seu que está num momento de luto e você se coloca presente ali, mesmo sem palavras, né? Mas você se coloca ali presente, você percebe, né, esse momento de fragilidade do seu amigo ou da sua amiga e você vai, chega junto, tô aqui, qualquer coisa, né? De repente, num momento de dor, a pessoa não consegue ali fazer um alimento, não consegue, né, limpar de repente a casa por causa da dor da partida de um ente querido, e você faz um ato de justiça, e você chega lá e você diz, conte comigo, fique aí descansando que eu vou aqui fazer um café, vou passar uma vassoura nessa casa, né? Vou passar um pano nos móveis. E aí você vai, através desses atos de justiça, emanando a luz, né, do Eterno na sua vida e abençoando a vida daquele que está ali precisando de consolo, de acolhimento naquele momento tão difícil. Então, tudo isso nós podemos aprender aqui neste verso 15. É óbvio que a gente não precisa brigar, discutir, né? Entrar em dissensão com as pessoas para tentar convencê-las de que elas precisam também se voltar para o Eterno e fazer o caminho de Techuvá. Mas o nosso testemunho, as nossas atitudes falam por si, tá? A Torá do Eterno não é para ser discutida, é para ser aprendida e compartilhada com aqueles que querem, né? Com aqueles que desejam, com aqueles que sentem esse chamado na alma, assim como Moshe foi chamado ali pelo Eterno. Guarde essa palavra chamado, porque vai vir um verso aí que trata exatamente disto, né? De sermos chamados, ou seja, escolhidos. Vamos seguindo. Verso 16. E também já colocando aqui o verso 17 para a gente adiantar, né? Então veja. Quando ele diz: Ko yair orhem leinei vinei hadam verau maserhem hatovim ve'et avihem bashamai e rabedu. Quando o texto fala aqui nessa expressão Maserhen Hatovim, é falando de quê? De serviço, né? De obra. Tovim, plural de Tov, daquilo que é bom. E aí ele diz: assim resplandeça vossas luzes aos olhos dos filhos dos homens, de filhos do homem. E vejam vossas boas obras, e o Pai de vocês que está nos céus glorifiquem. Ou seja, por meio da luz que brilha, por meio das nossas atitudes, os filhos do homem, aqueles que estão ao nosso redor, né, aqueles filhos de Adão, todos nós, veremos, né? Eles verão as nossas boas obras, as nossas boas práticas, e assim o nosso Pai que está no céu será glorificado. Eita, que eu fui fazer um risco ali, deixa eu apagar aqui. Pronto. O nosso Pai que está no céu será então glorificado. Baruch Hashem. E aí ele continua no verso 17. Al tarshivu kibati lehafer ha-torah o hanivim leafer bati ki im lemalot. Não pensem que vim para abolir a Torá. O Yeshua não veio para quebrar, para desprezar, desconsiderar, desmerecer a Torá. Nem tampouco os profetas, né? Quando ele diz, a Torá
o Haniviim. Não para abolir eu vim, ele reforça, mas para quê? Para plenificá-los. Ou seja, para tornar claro que é possível viver cumprindo a Torá do Eterno e atentando para a palavra dos profetas. E no verso 18 ele continua dizendo: pois eles são verdade. Amém, né? Ele fala aqui, amém, no texto. Kihen, amém. É como se ele é a mesma coisa de dizer assim, verdadeiramente são eles, né? Esse amém aqui é nesse sentido de afirmar a verdade. E aí ele continua dizendo, Anohi Magid Lachem Ad Asher Hashamayim Ve'aretz Hashamayim Lo Ta'avor Ve'aretz e Avorum, né? Lo Ta'avor e Ud Ahat Mi Hatorá Afilô Kots Errad Ad Ki Hulam Iakumu. Esse Iakumu aqui fala de levantar, de permanecer, de estar estabelecido. E quando o texto diz aqui, né? E Ud Ahat Min Hatorá, ele está dizendo, e não passarão, né? Pois eles são verdade. Amém. Eu digo para vocês, até que os céus e a terra passem, não passarão um iude da Torá, nem um cotes, né? Nem um traço, até que todos se levantem. Ou seja, até que tudo esteja estabelecido, né? Até que todas as letras da Torá sejam compreendidas. E quando a gente fala de Iud, a gente fala de mão, né? Porque essa letra no hebraico, ela tem este significado. E à medida que a gente fala de mão, a gente automaticamente lembra de quê? De ação, de atitude, de prática, de movimento, de dinamismo. Então, é colocar realmente a Torá na prática, né? Desde o Iud até todos os traços contidos nela. Porque tudo que está na Torá está tudo dentro do seu devido lugar. Não há um iud nem um traço sequer que esteja fora de contexto ou fora da escrita correta. Foi o Eterno, né, que ditou para Moshe. Foi o Eterno que orientou para que fosse registrado para o homem. Então, o que nos cabe fazer é praticar, cumpri-la, né? E assim levar por todas as gerações até o mundo vindouro. E aí, olha que lindo esta imagem, né? Muito linda. Eu vou deixar aqui uns segundinhos para você admirar juntamente comigo. Foi só o tempinho de eu tomar uma água. Eu gostei demais dessa imagem, né? Quando eu estava montando os slides. E aí o texto diz, portanto, todos os desobedientes de um dos mandamentos menores e ainda ensinarem isso para as pessoas, serão o que? Desconsiderados. Ou seja, não serão chamados. Lembra quando eu falei lá atrás? Guarde esta palavra, né? Chamados. No reino dos céus, ou seja, no mundo vindouro. E se praticarem os mandamentos e ensinarem para os outros também praticarem, serão o que? Honrados e considerados no reino dos céus, ou seja, no mundo vindouro.
Então, aquele que desobedece neste mundo, no Olam Hazé, não chegará no Olam Rabá, né? No mundo vindouro. Não será chamado, não adentrará ao mundo vindouro. Então, vemos aqui o quanto Yeshua está enfatizando a obediência. Inclusive, eita, aqui hoje eu não estou com a coordenação muito boa. Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Yeshua enfatiza o quê? A obediência aos mandamentos, mesmo que os menores, né? E ele nos ensina que não devemos desprezar os mandamentos na nossa vida. Por quê? Porque a prática dos mandamentos gera vida. Lembra que a gente leu em Provérbios? Gera caminho de vida. A prática da Torá no nosso dia a dia gera uma vida disciplinada. E aí, quando nós falamos de mandamentos menores, nós lembramos daqueles mandamentos que, se você desobedecer, não atingirá os demais, né? Aqueles que estão ao seu redor. A exemplo da kasherut, da comida apropriada, conforme o Eterno deixou para o ser humano. Ah, Daniel, mas aí eu comendo uma vez ou outra, mas você quer dizer que uma vez ou outra não será transgressão? Não te afastará mais, né, do propósito de obedecer e de viver para obedecer ao Eterno? Claro que sim. Desobediência é desobediência, né? Em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário. Então não desconsideremos, para que possamos ser o quê? Considerados no mundo vindouro. Podemos assim concluir, meus queridos, que cada atitude nossa neste mundo atual, no Olam Hazé, é como uma ponte que nos leva para o mundo vindouro. Desculpa. É como um fruto, né? O fruto desses atos de justiça, das práticas de acordo com a Torá, nos levará para o reino dos céus. E isso se torna possível quando nós praticamos, né? Quando nós buscamos santidade no nosso dia a dia. E assim nós praticamos e também ensinamos aos outros. É o que estamos fazendo aqui, né? E desta forma seremos honrados e considerados, chamados para o mundo vindouro, Baruch Hashem, por isto. E aí Yeshua continua dizendo: eu afirmo para vocês, se não for maior vossa justiça da justiça dos escribas e dos fariseus, né? Quando ele diz aqui, Verhaperushim, né? Quando ele diz aqui, Hasoferim, Verhaperushim. Eu afirmo para vocês, se não for maior vossa justiça do que a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no mundo vindouro, né? E aí nós podemos lembrar que os soferim eram os escribas, né? Os mestres da Torá, conhecido como mestres da lei. E os fariseus também eram um grupo de religiosos e de pessoas que estudavam a Torá, né? Mas que muitas vezes, apesar de serem separados para isto, não refletiam nas suas atitudes a prática do aprendizado obtido por meio do estudo da Torá. Então, é preciso considerar que a prática da justiça, para quem deseja acessar o reino dos céus, ela tem que ir além da observância externa do que está apenas escrito, né? Não devemos observar apenas a lei, ou seja, aprender para ensinar. Nós precisamos aprender para praticar e aí ensinar por meio de atos praticados. Né? Que nós não copiemos as características, né, desses dois grupos aí
que se diziam justos, né, dos escribas e fariseus, mas que possamos atentar para o que Yeshua HaMashiach ressalta para nós, a necessidade de uma justiça superior, ou seja, uma justiça mais profunda, uma justiça mais genuína, que venha lá do fundo da nossa alma. E aí, continuando ainda no Sermão do Monte, olha que lindo, né? Esses olhos aí dessa criança, né? Que nos fala de pureza. E automaticamente a gente lembra do azeite puro que alimentava então a menorá. Então, ainda no Sermão do Monte, já no capítulo 6, no verso 22, e no próximo, no 23, ele diz o quê? Ele diz, Ner Haguf, Haguf é corpo, né? Ner Haguf, Hur Ha'aim, Lachem in Enecha, Te Mima, Behol Hadrei, Vitinecha, Irie Or. Or é luz, né? Vocês já aprenderam aí ao longo destes textos, tá? Então, quando ele fala temimar, ele está falando do que é puro, do que é íntegro, do que é sincero. Quando ele fala Behol Hadrei, ele fala do que é de todos, né? De todos os quartos, de todos os compartimentos ali daquele lugar. E quando ele fala Vitinecha, ele fala do teu interior. Então veja, todos os quartos do teu interior. E no português o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho puro, todo o seu corpo será luz, né? Todo o seu corpo estará repleto de luz. E aí esse verso 22, ele nos sugere uma conexão entre o que vemos, entre a visão, né? O olho como uma entrada para a nossa alma, uma visão, ou seja, uma percepção do que está ao nosso redor. Então ele traz aí essa conexão entre a visão e a condição interior do ser humano. Se os olhos forem puros, ou seja, se nós vemos, né, as coisas com bondade e retidão, então todo o nosso corpo será iluminado. Todos os compartimentos da nossa alma terão luz, serão iluminadas. O que podemos concluir como algo literal, no sentido realmente da palavra, quanto metafórico, né? Apontando o quê? Para a importância de que obtenhamos no nosso dia a dia, por meio das práticas, uma visão moral e de alma, né? Uma visão, podemos dizer, espiritual correta das coisas. O verso 23, ele diz, Ve'in enecha ha'a Rocher Behol Hadrei. Ele fala de novo aqui, né? Behol Hadrei. Vitineha Ve'in Haor Beha Rocher Magadol Hashkeha. Mas se você tiver um olho mau, né? Quando ele diz Ra, aqui ó, Ra, se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Veja, a expressão Magadol, né? Aqui, Magadol, é falando disso. Quão grande, né? Gadol, grande. Quão grande será Queja. Quão grande será esta escuridão? Então, se o seu corpo, se o seu olho, se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. E se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Veja, esse verso, né? Essa frase aqui chega até a dar um nó na cabeça.
Se a gente não parar para refletir, tentar entender o que Yeshua estava ali querendo dizer. E eu acho fantástico que Yeshua, ele faz isso mesmo, né? Ele causa ali para a multidão uma forma de raciocínio, de pensar, de entender o que ele estava querendo dizer, né? Então, esse verso que nós acabamos de ler, ele faz uma menção, né? Ele traz um ensino, ele continua na mesma esteira do ensino do verso anterior, contrastando o quê? Contrastando o olho puro com o olho mau. Uma metáfora que sugere que a maneira como o indivíduo, né, como alguém percebe o mundo, afeta toda a sua vida interior, né? Afeta a sua alma. Então, se você tem um olho bom e você olha para as coisas com retidão, com pureza, com integridade, você terá atitudes que denotam esta visão de mundo. Mas se você olha para as coisas com uma visão corrupta, né? Com uma visão denegrida das coisas, as suas atitudes também denotarão este entendimento. E aí Yeshua finaliza, né? Trazendo aí um enfático paradoxo poderosíssimo, que é quando ele diz: se aquilo que deveria ser luz dentro de você se tornou escuridão, então essa escuridão é ainda mais profunda e perigosa. Deixa eu até voltar aqui o texto do slide para que a gente possa acompanhar lendo, né? Acompanhar vendo. Então veja, podemos concluir que temos aqui um alerta, né? Poderosíssimo para a nossa alma. É como se Yeshua tivesse deixado cravado ali no coração da multidão. Ei, preste atenção, né? Você que acha, né? Ou você que se autoilude, que vive numa cegueira moral, e você acha que a sua percepção da vida está correta, e não está. Então, vamos atentar para este alerta que o Sermão do Monte nos traz, tá? Para que a nossa alma lute contra uma cegueira moral, de uma autoilusão. Porque se vivermos na autoilusão, poderemos nos apropriar de uma percepção da verdade de forma corrompida das coisas. Ou seja, o indivíduo pode estar imerso em densas trevas sem nem perceber. Às vezes já se acostumou com a transgressão, né? Já se acostumou com a iniquidade que paira ali sobre ele e ao seu redor. E ele não percebe mais. Ele não consegue enxergar um caminho de retidão para que ele trace um projeto de vida para ele. Vamos pensar nisso. É forte, né? O que Yeshua falou ali, mas ainda hoje continua latejando, podemos dizer assim, pulsando, né? Melhor colocando essa palavra. Continua pulsando no coração e na alma daqueles que buscam viver nas práticas da Torá de Adonai. Baruch Hashem. E para nós encerrarmos, agora sim, para nós encerrarmos mesmo, nós vamos então finalizar lendo este texto de 1 Yohanan, que está lá no livro de 1 João, né, no capítulo 1, eu nem coloquei aqui, né? Mas é 1 João 1, 5, 6 e 7. E aí ele diz, né? Vezot e malhut ia asher shamanu mimenu lehem ki Elohim or u vehol Rosher em Bo. E esta é a mensagem
do reino de Adonai, né? Porque quando ele fala Malhut Yah aqui, Malhut Yah, Malhut de reino, né? Yah como uma expressão do nome de Adonai. E esta é a mensagem do reino de Adonai que ouvimos dele e anunciamos a vocês. Adonai é luz. Que Elohim Or. Adonai é luz e não há treva nele, nenhuma. Não há treva alguma no eterno. Verso 6. Im nomar ki devikim anarno bo uva rocher ha niti halar kazav hu bifinu veemet lo pa'alenu. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Não tem valor, né, as nossas ações, se elas não condizerem com o que afirmamos conhecer. Então, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, ou seja, andamos com práticas injustas, distantes da Torá, nós mentimos e não vivemos esta verdade. Então, andar em trevas realmente nos remete a viver em transgressão, ou seja, em afastamento diário da verdade do eterno. É por isso que o texto nos diz, né? A verdade, ela precisa ser vivida e não apenas falada. Encerrando, nós temos aí o verso 7 de 1 Yohanan 1. Ar imbaor nitir haler kasher rubaor hi nehu as hurbanu yardav vedan beno Yeshua Hamashiach Yetaharenu Mikol Avon. Se porém estivermos andando na luz, como ele está na luz, né? Quando a gente deixou aqui marcado Rubaor, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu filho Yeshua, o Messias, nos purifica de todo o pecado. Então, aqui nesse finalzinho, quando ele diz Mikol Avon, né? Ou seja, de cada pecado, ele nos purifica. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos andando na luz. E esse andar na luz sempre nos conectará a atos de justiça. Mas como, Daniel? Lê a Torá, né? Relê a Torá, lê Provérbios. São sábios conselhos que muito nos admoestam para o nosso dia a dia. Leiam salmos, né? Para glorificar, para aprender a enaltecer o nome do Eterno, ainda que nas noites da vida, ainda que nos momentos difíceis, como o próprio David Meller, né? O escritor de muitos salmos, deixou escrito. Ainda que em momentos de dor, ele louvava ao Eterno. Então, meus queridos, aqui nós concluímos o estudo deste Kabbalat Shabbat, refletindo acerca da importância de mantermos a luz da menorá que há em nós, né? Como morada do Eterno. E que esta luz, este fogo que arde, que precisa estar aceso desde o entardecer até o amanhecer, por meio da prática da Torá. E assim
nós a manteremos acesa dentro de nós, por onde nós formos. Baruch Hashem, por isto, bendito seja o Eterno. Nós, antes de fazermos a Bikat Kohanim junto com o nosso querido Yosef Torres, eu quero trazer aqui para vocês um lembrete, tá? Um lembrete da próxima festa que já está bem pertinho, né? E nós estamos falando de quê? Da festa de Purim. Como tudo começou. Então, na próxima terça-feira, à noite, dia 11 de março, nós teremos um estudo aqui no canal. Tá certo? Então, você que ainda não conhece, você que ainda não participou, você que já celebra Purim com a gente, vamos relembrar. No dia 12, após o pôr do sol, até o próximo pôr do sol do dia 13, teremos o quê? O jejum de Esté, né? Para aqueles que estão aí com uma necessidade, digamos assim, humanamente impossível, como foi aquele momento de clamor e de conclamação do jejum pela rainha Esté, pelo seu povo, para que o Eterno então mudasse aquele decreto de morte, né, e desse livramento. Então este jejum aqui é realmente para aqueles que estão precisando de algo miraculoso da parte do Eterno, tá? Não é um jejum feito de qualquer forma. Então, do pôr do sol do dia 12 até o pôr do sol do dia 13. Não passa mais do que isso. Por quê? No dia 13 nós teremos o quê? A festa, né? Que é a leitura da Megilá de Esté. E estaremos, então, celebrando esta grande festa em lembrança da ação do Eterno, né? No meio e para livramento do nosso povo. Tá certo? Então, dado este aviso, vamos então agora recitar Bikat Kohanim. Eu recito daqui, junto com Yosef Torres, e você recita daí. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Melech Neiman. Elohim é rei fiel. Baruch Hashem por este tempo. Desde já agradeço a você por me permitir estar aí com você na sua casa, no meio da sua família, da sua parentela, né? É com muito prazer que nós
fazemos este serviço, né, aqui no canal Techuvá Total. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, te fortaleça, e que aí neste recebimento de Shabat, nestas horas que se seguem aí da noite, você possa descansar junto com os seus familiares, fazer aquele jantar festivo de Shabat, né? Sempre tão bom na sexta-feira, quando a gente consegue juntar os 4 aqui em casa para jantarmos juntos, né? Para rirmos, para agradecermos ao Eterno, coisa que no dia a dia, no corre-corre da semana, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, o Shabat traz também esse tempo propício de comunhão, esse tempo bom de relacionamento e de convivência familiar. Baruch Hashem, Lehitraot, até mais, né? Nos veremos amanhã pela manhã. Você fica aí de olho no canal que a gente libera o link para que possamos estar com vocês ali por volta de 10, 10h30. Nesse intervalo aí, nós aparecemos aqui no canal, tá certo? Imitse Hashem, se o Eterno permitir, nós voltaremos. Esse QR Code que está aqui, caso alguém esteja vendo e se perguntando do que é, este QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, sempre que a tela cheia estiver aparecendo, ele vai lhe direcionar para a comunidade do Telegram, do canal Techuvá Total, onde nós fazemos lá as postagens semanais das porções da semana. Então, ao final do Shabat, eu vou liberar para vocês um PDF compilado de tudo isso que nós vimos nos slides, né? Nós transformamos os slides em PDF e liberamos para vocês, tá? Não pode ser comercializado, é uma premissa do canal, mas você pode compartilhar de forma livre e gratuita, tá certo? Vou deixar vocês agora, neste momento final de comunhão, com a música Em Techuvá, né, do querido More Haimson, para que nós possamos aí nos relembrar deste caminho de retorno ao Eterno. Shabbat Shalom Lekulam, Lehitraot, Imitse Hashem, nos vemos amanhã. Retorno ao eterno Pai, de porção em porção aprendemos mais, com força e coragem sem retrovisor, seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol.
That's